Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje está fazendo um dia lindo, não é? Eu vim aqui para fora porque olha esse céu. Impossível, né? Ficar lá dentro. Tem que aproveitar, tem que sair, pegar um solzinho, vitamina D. E hoje, Deus ministrou muito meu coração com um texto que está em Efésios 6 e eu quero compartilhar com vocês. E o texto diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantas batalhas você tem enfrentado e tentado resolver tudo sozinha, tentado dar conta de todas as demandas da sua vida, tentado manter a casa em pé e você não tem mais de onde tirar forças e se sente fracassada. Às vezes olha para a tua vida e fala, até duvida da tua fé. Mas sabe, você simplesmente está cansada. Nesse texto aqui a gente vê que o que a gente está precisando é simplesmente parar para abastecer. Sabe o carro? O carro não produz o seu próprio combustível. Eu e você também não. Mas a gente sempre está ali tentando dar conta de tudo. Eu fiquei pensando, esse é o segredo. O segredo está em a gente fazer como o carro. Parar no lugar certo para receber o combustível. Se você ficar forçando, o motor vai pifar, o carro não vai sair do lugar, a situação não vai resolver, vai só piorar. E é muito interessante que nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo vai falar para esse pessoal aqui de Éfeso, para os irmãos de Éfeso, quem eles são em Jesus, quem eles são em Cristo. Ele fala sobre ter tirado, que Jesus tirou a gente do mundo de trevas e transportou para o mundo de luz. Fala sobre como é uma vida, como deveria ser uma vida de santidade, de serviço, de humildade. Fala sobre a vida no lar, como nós precisamos ter uma vida em amor. Muitas vezes a nossa casa, ao invés de ser um refúgio, é um campo de batalha. O marido e a mulher, eles parecem que estão num dueto, num duelo, e deveriam estar num dueto, deveriam ser um dueto. Nós não paramos para analisar isso que o apóstolo Paulo está falando, porque logo após, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então, é como se o apóstolo Paulo falasse assim, olha, agora que vocês sabem quem vocês são em Cristo, vocês precisam entender que vocês vão ter batalhas na vida. E que a batalha de vocês não é contra o chefe, não é contra o teu marido, tua esposa. A tua luta não é contra a carne ou sangue. E antes de você se revestir da armadura de Deus, você precisa buscar força nele. E não tentar resolver as suas questões na força do teu braço. Olha como a palavra é importante, como nós precisamos da palavra. Às vezes a gente fica se debatendo, tão preocupados, e não nos voltamos para a palavra. A gente vai para o celular, vai falar com a amiga, com a vizinha, mas não vai buscar o entendimento na palavra de Deus, para ver o que o Senhor está querendo falar, o que está faltando. É igual assim, uma pessoa que toma um remédio para dar mais ânimo, mais disposição, mas não faz um exame de sangue para saber como que está a vitamina D, como que está a B12, se está com anemia ou não. Você vai tomar um remédio para te dar disposição, que vai dar uma leve melhorada ali no teu sintoma, mas você não foi na causa. Então Deus está falando para a gente agora, e falou comigo hoje, essa manhã. Pare para se abastecer na fonte de água pura. Como Jesus disse lá para a mulher samaritana, se você beber da água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Nós precisamos beber dessa água. Nós temos bebido de qual água? Da fonte das distrações? Da autossuficiência? Ou então, dependendo de pastor, de pregações da internet, ao invés de a gente comer o pão quentinho, a gente vai e come do farelo. Porque a gente não quer buscar. Principalmente quando a gente está cansada, se sentindo sobrecarregada, a nossa tendência é buscar distrações. Mas eu fui tão edificada com esse texto, porque Jesus, ele fala,
Se você está cansado e sobrecarregado, venham a mim. E agora Paulo está nos dizendo: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque o Senhor sabe que nós somos fracos. Ele conhece a nossa estrutura, diz a Bíblia, que nós somos pó. Então ele não surpreende quando eu tenho dificuldade de orar. Ele não fica surpreso quando eu sou abatida por alguma situação e não consigo ler a palavra. Ele não se surpreende, ele me conhece. A palavra de Deus fala lá no Salmo que ele me conhece desde quando eu era substância ainda informe. E ele está vendo a tua luta. Não tente parecer forte. Não tente resolver as coisas no seu entendimento. Muitas vezes eu também tenho tentado. E eu sei que isso daí não leva a nada, só ao cansaço. Só o cansaço, porque a gente não consegue resolver os problemas. Então eu quero chamar você hoje, chamar a tua atenção, assim como o Senhor chamou a minha. Leve para o Senhor as suas petições, as suas lutas. Coloque no altar do Senhor, pede para Ele: Senhor, fala comigo. Eu tenho me sentido fraca. Tem muitas questões para eu lidar que eu não estou conseguindo lidar. Mas eu venho hoje aqui buscar a força que existe no Senhor. Porque eu reconheço, Deus, que sem Ti eu nada posso. Sem Ti eu nada posso. Nem pouca coisa, nem muita coisa, nem simples, nem complicada. Porque eu dependo de Ti. Porque eu sou um ramo que depende da raiz. Seja encorajada hoje a estar mais perto do Senhor, a ler a palavra, nem que seja um versículo só. Tem dia que a gente está tão fraca. Quantas vezes eu acordei e fui fazer outras coisas, até abrir Instagram e não fui para a palavra de Deus? Quantas vezes eu tenho feito isso e tenho tentado vencer as minhas situações na força do meu braço? Falta de obediência, falta de sabedoria, falta de ler e viver a palavra de Deus, porque ela nos diz que nós temos que buscar na força do poder do Senhor, buscar nele aquilo que a gente precisa. Pedir sabedoria, pedir discernimento. Lá em Eclesiastes o texto vai dizer assim que o coração do sábio sabe como e quando. Às vezes você está tendo questões que precisa ter uma conversa séria com o marido ou até com os filhos. E tem gritado, e tem se descontrolado, e tem deixado as emoções falar mais forte. Por quê? Porque nós não temos buscado no Senhor. Ele nos responde e Ele nos capacita. E se nós estamos enraizados em Deus, recebendo da sua seiva, recebendo da sua força, o que as pessoas vão provar em nós? Vão experimentar em nós as características do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a mansidão, a alegria, apesar das circunstâncias, que muitas vezes não são tão favoráveis, a longanimidade, a bondade. Então eu desejo para mim e para você que nós estejamos mais próximas do Senhor e buscando na palavra dele a força que tem faltado para nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, renove a tua força. E agora eu quero orar com você. Pai, obrigada por essa palavra tão abençoada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor prometeu que o Senhor nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Obrigada porque as minhas falhas, as minhas fraquezas, Pai, não impedem o teu agir na minha vida. Eu peço em nome de Jesus que abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, porque foi o Senhor que trouxe ela até aqui. Sustenta na tua palavra, Pai. Se revela a essa pessoa cada dia mais e que ela possa provar, Senhor, da tua fidelidade e amor na vida dela. Eu te agradeço por esse tempo e oro no nome de Jesus. Amém. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!